Amém? Como muitos já sabem, né? Quem nos acompanha nas redes sociais viram que o pastor, né? Ele está em BH novamente. Gente, o pastor de vocês está assim ultimamente com rodinha nos pés, né? Tá com a quilometragem alta, né? Então, ele viajando, ele pediu para que eu trouxesse a palavra e já faz tempo que o Senhor tem ministrado essa palavra ao meu coração e eu creio que ela vem do trono de Deus para mim e para você. Amém? Você está com os seus ouvidos espirituais alerta para aquilo que o Senhor vai falar nessa manhã? Você crê que você vai sair daqui totalmente transformado para viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida? Então, se fosse você, o que vocês acham que eu vou falar agora? Anota tudo, porque olha, o bicho vai pegar. Amém? E eu quero que você comece agora colocando o título dessa mensagem, que nós vamos chamá-la de Decisões Mudam Destinos. Você pode olhar para quem está do seu ladinho aí e diz assim, uma decisão sua pode alterar todo o seu destino. Bom, todos os dias, né, desde o momento que você acorda, que eu e você acordamos, nós temos que tomar decisão, é ou não é? Quem aqui toma decisão? Primeira decisão, né, vou falar por mim, quando o despertador toca, uma eu já não faço mais, antigamente fazia, mas agora eu já aprendi, então não faço. Você tem duas opções, ou você desliga o alarme, né? Se você já não é velho, se você é velho, você não tem alarme mais, você já desperta com os galos. Mas se você é novo, se eu ainda uso o alarme, né? Você tem duas opções. Ou você desliga o alarme, ou você pode colocar no modo soneca e dormir mais um pouquinho. Só que se você, né, já passou aí de uma idade, você sabe que o modo soneca é o nosso inimigo, né? Muito perigoso. E a partir dali, nós tomamos muitas decisões. Muitas delas são extremamente automáticas. Você já nem precisa mais pensar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, né? A própria ciência, ela comprova que o nosso cérebro, ele já faz isso para evitar muita sobrecarga, né? Imagina todos os dias você ter que pensar. E eu achei algo muito interessante, se você quiser anotar, que é uma estimativa que foi realizada pelo The Wall Street Journal, que eles fizeram uma média diária de quantas decisões eu e você tomamos por dia. E talvez você, assim como eu, você possa ficar agora espantado. Segundo essa estimativa, nós tomamos diariamente 35 mil decisões. Uau, né? Quem imaginava que era isso? Quem já sabia que era isso? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu não estou fazendo muita coisa, né? Mas é claro que essas decisões, elas vão das menores, né? Desde acordar, a hora que você abre o olho, escova o dente, você vai decidir o que vai comer, você vai decidir a roupa que você vai pôr, você vai decidir se você vai para esse caminho, se você vai por outro, enfim. Essa é uma média, e lógico, de pessoas que estão aí, né, numa vida ainda ativa no trabalho, e dentro dessas decisões, também temos aquelas decisões mais complexas, né? E eu te pergunto, quantas vezes você tem pensado que você está tomando tantas decisões assim, e quantas delas são conscientes? Será que a gente, a hora que vai tomar as decisões, né, durante o nosso dia, será que a gente está pensando o tempo todo? Não. Muitas delas já são automáticas. Você precisa todos os dias ligar o GPS para ir para o teu trabalho? Não, já é automático. Você já teve aquela sensação de que às vezes parece que você até dá uma desligadinha assim, mas mesmo assim você está no caminho? Né? A hora que você vê se está chegando, você fala, como? Por quê? Porque muita coisa nós já fazemos no automático, no piloto automático. Só que, talvez como eu, você nessa hora possa pensar assim, quantos arrependimentos você já teve, ou de repente você tem, por decisões
precipitadas as quais você tomou. Alguém aqui já tomou decisão precipitada? Agora nossa, os outros são, né? Perdão, nós aqui com a presença, né? Quem já tomou decisão precipitada? Ah, agora melhorou, né? Quem aqui já tomou uma decisão que achou que estava certa e deu burro na água? Bem-vindo ao time, né? Todos nós estamos juntos aí, né? Cumprindo bem a nossa missão de ser humano. E muitas pessoas, infelizmente, né? Elas acabam culpando a Deus por muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, né? Quantas pessoas vivem, né, lamentando, porque minha vida está assim, a minha vida está desse jeito, só que ela não se atenta que muitas das coisas que ela está vivendo hoje são o quê? Consequências das decisões que elas tomaram. Eu acho interessante, porque nós temos sempre, desde que o mundo é mundo, né, já temos a história lá de Adão e Eva, que a gente vê que lá que tudo começou, nós temos sempre a tendência de transferir a nossa responsabilidade. Nós não queremos assumir a culpa, nós queremos transferir. E quando a gente não transfere para o outro, né, a gente transfere para Deus, a gente transfere até para o diabo. E eu digo para você, tem muitas coisas que nós estamos colhendo hoje que não foram. Nem Deus, nem o diabo que nos colocaram nessa situação. Foram as nossas decisões. As nossas decisões, somos nós que decidimos, e eu vou mostrar isso para você na palavra de Deus. Claro, abro aqui um parênteses, que sempre nós vamos sofrer influências. Sempre nós teremos, se você teme a Deus, você tem o hábito de colocar Deus à frente das suas decisões, com certeza, mesmo, né? Tem gente que tem também aquela ilusão de que porque ela segue a Deus, tudo que ela pensa vai dar certo, ela já não ora mais, ela fala com os seus lábios que ela confia em Deus, mas no fundo, ela confia na força do seu braço. Aquilo que ela sabe que ela pode dar conta, ela não ora, ela não busca Deus, ela não busca conselho, e depois, por mais que às vezes possa parecer muito bom, pode dar errado. E nós vamos sempre transferindo, né? Transfere para Deus, Deus, o Senhor me colocou nessa situação, e esquecemos. Então, coloque isso no seu caderno, né? No seu bloco de anotação, para que você não se esqueça. Nós, muitas vezes, estamos hoje enfrentando situações por causa de decisões precipitadas, consequência do nosso livre-arbítrio. Fomos nós que decidimos. O inimigo, ele pode sim influenciar. Deus também tenta influenciar as nossas decisões. O Espírito Santo está sempre falando conosco. Mas, da mesma forma, o inimigo também vai querer tirar do centro da vontade de Deus. Só que vai caber a nós, tomarmos a decisão baseado naquilo que Deus tem. Baseado nos manter, né, fiel no centro da vontade de Deus. Entre tantas decisões que nós temos que tomar todos os dias, né, existem algumas que elas podem realmente nos tirar do nosso destino, daquilo que Deus tem para nós. Infelizmente, nós vamos ver muitos exemplos aqui. Olha que eu peguei, na hora que eu estava fazendo a minha mensagem, falei, aí eu não fui nem, tem muita coisa ainda. Enquanto eu falo, talvez você vai lembrar outros personagens da palavra de Deus que tomaram decisões precipitadas e colheram amargamente as consequências. E eu quero provar para você, como somos nós que decidimos. Se você quiser, você pode abrir sua Bíblia. Nós vamos começar com Gênesis 4. Quando Deus ali, ele rejeita a Caim e a oferta de Caim. Naquele momento, o rosto de Caim, ele se transtorna. E Deus diz assim lá em Gênesis 4, versículos 6 a 7. Diz assim:
por que você está furioso? Deus dizendo para Caim, preste atenção. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve, vamos falar mais alto? Você deve dominá-lo. Amados, essa história, ela deixa clara de que nós podemos até ter influências externas que possam nos levar a tomar decisão. Nesse caso, nós vimos aqui na história da palavra de Deus que Caim já tinha uma decisão em seu coração. E é o que chama muito a minha atenção, e eu quero que chame a sua também nessa manhã, é que essa decisão, né, de Caim, quem veio falar com ele foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. O próprio Deus veio a Caim e disse: Caim, Caim, se você fizer o que é certo, Caim, você não vai ser aceito. Domina o que você está sentindo. Caim estava dominado por um sentimento de inveja. E no seu coração ele já tramava matar o seu irmão Abel. E mesmo com o próprio Deus falando, Caim mesmo assim, nós vemos lá no versículo 8, que diz assim: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estava lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Caim é um exemplo claro para nós nessa manhã, de que se os nossos sentimentos não forem dominados pelo Espírito Santo, se eu e você não estivermos totalmente diante da presença de Deus, nós corremos o risco de, mesmo Deus falar conosco, nesse caso, audivelmente, se nós não dominarmos os nossos sentimentos, nós podemos tomar decisões que podem alterar toda a nossa história. E depois você pode ler lá na sua casa os versículos, né? No versículo 10 em diante ali, você vai ver que veio uma maldição sobre a vida de Caim. A partir dali, né, ele foi expulso da presença de Deus. Por quê? Porque Deus veio, falou ao coração dele, né, e mesmo assim, ele saiu da presença de Deus. Não fez aquilo que Deus havia dito, não dominou. Às vezes eu paro e penso, falo, meu Deus, será que esse camarada, em nenhum momento, ele, né, falou, deixa eu pensar mais um pouquinho, deixa eu sair daqui, deixa eu ir para longe desse meu irmão, que se eu olhar para a cara dele, né, eu já sei o que eu vou fazer, e eu vou ficar esconder, ou de repente, se quebrantar diante de Deus, falar, Deus, eu não estou conseguindo dominar, não. E quem sabe, a história dele teria sido diferente. Mas Caim não é o único exemplo, né, que a palavra de Deus relata sobre consequências de não ouvirmos a Deus. Eu quero que você olhe, né, para quem, não agora para a mesma pessoa, mas olhe para outra pessoa e diga para essa pessoa, fala, cuidado com as suas decisões. Talvez hoje você entrou aqui, e você tenha uma decisão a tomar. Talvez você ainda não saiba que durante a semana ou nos dias seguintes irão aparecer propostas para você, que talvez o Espírito Santo já esteja preparando teu coração. Uma das maiores tentativas sempre que o inimigo vai fazer
para as nossas vidas é tentar nos tirar do centro da vontade de Deus. Todas as vezes, o inimigo, ele não, eu falo isso, talvez você já me ouviu falar isso em outros momentos. O desejo do inimigo é fazer com que os propósitos de Deus para você e para a sua família, para você e para as gerações futuras ainda, eles não venham a se cumprir. Porque ele sabe que quando os planos de Deus, né, ali a pessoa decide não deixar Deus agir, a pessoa decide, né, fazer com que não deixar Deus tomar conta da sua história. Decisões precipitadas podem alterar até o curso das gerações futuras. Até o curso. Isso deveria gerar em nós temor. Temor. Deveria gerar em nós responsabilidade. Dizer, Deus, se eu tomo, né, tudo bem, que nós tomamos uma média aí de 35 mil decisões por dia, mas não me deixe tomar as decisões mais importantes, que têm a ver comigo e com aqueles que estão para vir depois de mim, seus filhos, seus netos, bisnetos, se Jesus não voltar, né? Quem sabe se não tem até tataraneto. Que essa geração ela não venha a sofrer por causa de decisões precipitadas. Então, como não cair em ciladas? Se você quiser anotar, eu, se fosse você, não seria boba e anotaria, porque a gente nunca sabe quando uma proposta, né, vai estar diante dos nossos olhos. E nós devemos estar realmente alertas, porque Deus já está falando aos nossos corações. Amém? Então, o que você pode aprender primeiro com Caim, né? Caim nos ensina a nunca tomarmos uma decisão permanente baseado em sentimentos passageiros. Cuidado. Sentimentos passam. Sentimentos vêm e vão. Mas aquilo que a gente decide baseado por esses sentimentos, talvez nunca mais nós teremos uma nova oportunidade. Eu não sei se talvez você aqui, eu posso dizer por mim, quantas e quantas vezes eu não tive na minha vida situações onde, sem sabedoria, decidi baseada em sentimentos. E a consequência, ela veio. Ela veio. E talvez você esteja aqui e se lembre de algum evento da sua vida, onde você se deixou levar por um sentimento. E naquele momento, o cenário, né, era um. E com o tempo, esse sentimento, ele passou, amados, tudo que é sentimento, viu? Tem o sentimento do ódio. Quantas vezes você já não disse coisas, né, com raiva, baseada ali, debaixo de sentimento de ira, você liberou palavras, e uma vez que você liberou essas palavras, tem como trazer de volta? Alguém consegue? Não. Nunca mais vem de volta. E aquelas palavras, elas foram, e elas feriram, elas destruíram, por causa de palavras, relacionamentos acabaram. Acabaram. Mas também, quantas pessoas por sentimentos bons, sentimentos de paixão, de amor, que parecia que ia durar a vida toda, uma precipitação no envolvimento, e daí foi passando, sentimento, foi embora, e daí você viu que você perdeu muita coisa por ser movido por esse sentimento. Sentimento de cobiça, sentimento de inveja, sentimento de tantas outras coisas. E eu creio que o Espírito Santo já está falando com você. Então, nunca se esqueça que a gente nunca deve tomar uma decisão permanente baseado em sentimentos que são passageiros. Amém? Mas o segundo exemplo vem até antes de Caim. Quem que vocês acham que foram
os precursores, né? De algo, de uma decisão que, olha, colocou até a gente em situação difícil. Quem chuta? Adão e Eva. Não culpem só Eva. Sabe por quê? Vou ensinar algo que talvez você não tenha ouvido ainda. Quem pecou primeiro foi Adão. Sabe por quê? Porque Deus havia dado uma ordem a Adão, que era para ele cuidar do... Onde Eva estava? Onde a serpente estava? Onde estava Adão nessa hora? A omissão de Adão fez com que Eva fosse seduzida. Então, quando nós falamos, não fique, né? Tem gente que fica com raiva só da Eva, mas culpa Adão aí, porque Adão tem mais peso nessa decisão. Se ele tivesse feito o que Deus tivesse mandado, cuidar do seu jardim, Eva não teria seduzido. Infelizmente, tem muitos maridos hoje que precisam se posicionar. Porque, sabe, tem aquela vida assim, eles vão deixando a mulher decidir, né? Lógico, a mulher, ela ajuda muito nas decisões, desde que o coração dela esteja na presença de Deus. Porque senão, não vou nem entrar por esse caminho, senão me perco até na mensagem de tantos e tantos casos que eu vi de, né, destinos serem destruídos por causa da bendita da mulher. O homem, ele precisa estar com a sua vida na presença de Deus. Ele é o cabeça. Cuidado. Você vai deixando, aí depois, talvez você esteja aqui, você esteja colhendo consequências por causa da sua falta de posicionamento. E Deus quer que nessa manhã você se posicione como alguém que vai cuidar do seu jardim. E Adão e Eva acharam, né? Eva ali, agora vamos tratar só com ela, porque nesse episódio só estava ela e a serpente. Ela achou que apenas uma mordidinha no fruto proibido não daria nada. Apenas uma mordida, né? O que era uma simples mordida? A simples mordida colocou toda a humanidade afastada de Deus. Deu início à queda. Aqui nós também aprendemos que Deus fala assim, mais uma vez, aqui Deus falou claramente que o que não se devia fazer, né? Gênesis 3:6, se você puder, abra comigo. Olha só, preste atenção, o que diz Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, grave algumas palavras. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Deus falou claramente para Adão e Eva que eles não deviam fazer. Só que sabe qual foi o grande problema de Eva? Ela achou mais agradável a proposta da serpente. Ela achou mais agradável aquilo que a serpente estava oferecendo. E, infelizmente, eu e você, muitas vezes, damos ouvido àquilo que não é a voz de Deus. Há coisas que, assim como diz ali, podem parecer agradável ao nosso paladar, atraente aos nossos olhos e desejável para se obter, às vezes, um discernimento que a gente não dependa tanto de Deus. Sutilmente. Quantas pessoas também não se meteram em enrascadas, porque Deus falou, Deus avisou. Deus usou pessoas, sabia que Deus usa pessoas para falar? Deus usa. Só que, olha, nesses 20 anos de pastoreio, algo que eu vejo, tem gente que chega, ela não vem nunca pedir conselho, sabe o que ela vem?
ela vem só informar o que ela já decidiu. Às vezes ela chega, ela quer compartilhar com você, mas no coração dela já está decidido. E é nessa hora, meu amado, tem gente que chega, né, e não foi uma, nem duas, nem três, olha, isso aí eu já ouço direto e eu já tenho um posicionamento muito claro a respeito disso. Tem gente que chega com a decisão pronta, tomada, e sabe o que ela diz? Foi Deus. Deus falou comigo. Eu orei, eu jejuei, Deus falou. Olha, eu vou dizer para vocês, a gente é falho, pecador, mas uma coisa que a gente tem é discernimento espiritual. Tem gente que eu já atendi, que você vê assim, gente, só na história que a pessoa conta, você já vê que ela já quebrou princípios. Princípios elementares. E daí ela vem e diz, Deus falou, Deus confirmou, eu orei e jejuei. Aí, eu vou chegar para a pessoa e vou dizer, não, ouça a mim, porque Deus, não, eu não falo nada. Isso também o pastor sempre faz e nós aconselhamos quando, né, líderes chegam até nós. Quando a pessoa chega, Deus me falou, amados, quem somos nós para falar alguma coisa? Mas geralmente, Deus não falou é nada. Deus não falou é nada. Ou, quem sabe, se Deus falou, às vezes é o Deus desse século, né? Que já ludibriou a pessoa aqui, ó. Lá onde a gente leu. Já transformou, mostrou que o que está diante dela tem paladar agradável, é muito atraente aos olhos. E o grande problema é que muitas vezes a pessoa, ela até acredita que Deus está indo à frente dela. Ela acredita. E quando cega o entendimento, daí é mais difícil ainda. Porque é só daí quando acontece as consequências, as situações difíceis, que daí quem sabe, porque tem gente que tem um coração tão orgulhoso, que mesmo quando vê que errou, não retorna atrás. Não retorna. Continua, persiste. Tem gente que Deus está mostrando, tem dando sinal. Esses dias eu conversava com uma pessoa, eu falava assim, gente, de onde vem essa doutrina que eu não sei de onde que, né, o povo tira, que, não, se está dando errado é porque é o diabo que não quer. Será? Será, meu amado? Eu posso dizer para você, tem muita coisa que deu certo na sua vida que não foi nem o diabo, o Deus que colocou. Tem muita coisa que deu certo e que não foi Deus. E sabe qual é a prova disso? Você não está mais próximo de Deus, você está mais distante. Com o tempo, ficou só a religiosidade. A religiosidade. Eu sei como me comportar religiosamente, mas a presença de Deus, a vida de Deus, ela já se foi há muito tempo. Então, Adão e Eva, né, nos ensina, cuidado com as vozes que você tem ouvido. A serpente pode vir, né? Tem gente que, se você estudar, existem alguns teólogos que falam. A gente imagina a serpente como hoje, rastejando. Se eu ver uma cobra, ela não vai ter papo comigo. Eu acredito que nem com você, né? Mas naquela época, ela era um dos animais mais formosos do jardim. Muda tudo. Muda tudo. Imagina, amados, um animal conversando. A gente tem que imaginar o cenário. Então, cuidado. Às vezes você está, né, se encantando aí por algo muito belo e formoso, mas que não é a palavra de Deus que está falando através da boca dessa pessoa. Ouça a palavra de Deus, busque a Deus. Um terceiro exemplo, que eu quero que você também se lembre dele, com certeza você já ouviu falar, é de Sara.
Sara é uma que meteu, hoje, 2 povos ainda lutam. 2 povos, os árabes, né? E o povo judeu lá brigando, por quê? Porque a bendita um dia teve uma grande ideia. Eita, mulherada, tem que tomar cuidado, né? A tal da mulher tem que tomar cuidado. Por isso que eu acho, os homens têm, hoje aqui, quem ainda está solteiro aqui, levanta a mão. Não, homem solteiro. Eu vou dizer para vocês, a solteira já dá uma olhada, assim, meio... Ó, gente, não pode perder, Deus falando, vocês perdem, né? Vocês querem que eu pergunte de novo? Vocês darem uma filmada? Olha só, senão eu vou começar a rir, vou tossir. Olha só, tem um pregador, agora me fugiu o nome dele, meu Deus, que ele diz assim que Deus, quando quer abençoar um homem, ele dá para ele uma mulher. O diabo, quando quer destruir, também dá. Então, cuidado com a mulher que você escolhe. Cuidado com quem está te dando a mulher, né? Onde você tem buscado, onde o coração dela tem sido edificado. Porque o diabo também traz uns presentes, uns banquetão aí, tem gente caindo. Então, Sara, né, voltando a falar da bendita da Sara, Deus havia dado uma promessa para Abraão e Sara, de que eles teriam um filho. Quem conhece a história? Depois você vai ler lá, depois você pode ler em Gênesis ali 16, você vai ler na sua casa. Então, Sara, né, demorando, já estavam velhos. E, naturalmente, aquilo era impossível já de acontecer. Aí ela tem uma ideia. Naquela época, ela tinha, né, a serva dela, Agar, e ela poderia oferecer ela ao esposo, para que, através dela, através de Agar, viesse o filho. Poderia vir o filho? Poderia. Mas era o filho da promessa? Não era. Deus tinha um milagre a realizar ali e ele iria fazer. Mas Sara estava pressionada pelo quê? Pelo tempo. Amados, quando a gente espera em Deus, é duro. O tempo, e tem gente que às vezes eu atendo e falo assim, cuidado. Às vezes a pessoa chega, né? Você já conhece o contexto, sabe que a pessoa está esperando. Aí parece que o diabo manda antes aí depois aí fala, calma, discerne o tempo. Discerne. Às vezes antes do verdadeiro se manifestar, o diabo vai te mandar um falso aí. Cuidado. E naquele momento, Sara, ela teve a ideia. E Abraão e Agar tiveram um filho que se chamava Ismael. E até hoje, ele não é o filho da promessa, o qual Deus havia prometido. Não era. E até hoje, 2 povos ali estão, né, em conflito constante por conta de uma decisão precipitada. Então, o que a gente pode aprender nessa manhã com Sara? Cuidado para não atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Cuidado com as ajudinhas que você quer dar para Deus. Cuidado, né, para não gerar a sua promessa e vir a sua promessa à luz da forma errada. Um parta-fórceps, né? Trazer a força. Não. Espere em Deus. Outro exemplo. Esse aqui, olha, essa, né, mensagem sempre fala muito comigo, esse livro de Jonas. Jonas é a mensagem que quando eu aceitei Jesus, foi o livro de Jonas que foi ministrado durante uma semana ali. Então, sempre essa história fala muito comigo. E eu quero que você abra comigo Jonas 1. Mais uma vez. Mais uma vez, Deus vem falando claramente. Diz assim, olha. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Grave isso. Vá depressa à grande cidade de Nínive
e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de, diga comigo, pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Jonas é aquele camarada que sabe que está fazendo a coisa errada e que não devia estar fazendo. Jonas é o tal do cara que eu não sei se você já passou por isso. Você pagou para ver. Alguém aqui já pagou para ver? Tá, vocês são com timidez, né? Acho que eu estou constrangendo vocês hoje. Já pagou para ver? Fala, não, lá na frente tudo vai se consertar. Lá na frente Deus dá um jeito, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não ser consumidos, né? Todos os dias elas se renovam, vão fazer nova todas as coisas. Então, para que pensar agora? Vamos pagar, vamos fazer, depois vamos ver no que vai dar. E Jonas, ele entrou num barco, num navio, pagou para ver. Colocou, eu falo que ainda colocou todo mundo em risco, né? Porque veio uma tempestade ali, enquanto o bonitinho dormia, né? Diz lá em versículo 4, Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sorte para descobrir quem é responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha lhes dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E ele respondeu, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçavam ao máximo para remar de volta a terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nos suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. E aqui, depois você já sabe, né? Deus manda um grande peixe, ele passa 3 dias ali até que haja um arrependimento e se volte a cumprir para fazer aquilo que devia ter feito no início. Mas até lá, muita coisa aconteceu. E enquanto eu meditava sobre essa palavra, até, de repente, você está passando consequências, você não é um Jonas. Você não é um Jonas, não. Talvez você esteja num navio aí, meu amado. E você está precisando lançar o Jonas fora do teu barco. Você está com situações na tua vida porque você está apoiando gente que Deus quer tratar.
Você está acolhendo gente que Deus está tratando e você quer ser o Espírito Santo na vida dela. Quer acalmar a tempestade? Faz o que é certo. Lança no mar. Deixa que Deus cuida. Deus provê. Deus provê. Esses homens poderiam ficar com Jonas no barco, mas não era essa a solução que Deus tinha. Deus queria tratar com Jonas. Ou quem sabe você é um Jonas, que está aí em tanta situação enrolada na vida, porque quando Deus fala, sempre faz o contrário. Sempre faz o contrário. Deus fala, esse é o caminho. Não, mas eu vou fazer do meu jeito. Ah, porque é mais fácil, porque eu não preciso buscar tanto a Deus, porque eu não preciso orar, porque eu não preciso disso. Mas tudo isso, queridos, tudo isso não é nem intencional. Eu acho que no nível, quando a pessoa chega assim, dela saber que Deus está falando e ela fazer, não, eu vou fazer o contrário, ela nem tem mais a Deus. Mas ela se engana. Ela diz, não é que eu não, mas eu vou, né? E ela vai achando jeitos para fazer as coisas da sua maneira. E não da maneira que Deus está fazendo. Então, Jonas, ele nos ensina que pagar para ver vai ser sempre mais doloroso. Sempre. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Mas ele não precisava ter passado por tudo. O texto deixa claro lá no início, isso é tão interessante. O texto fica claro que ele se dispôs para fugir de Deus, ele se dispôs a pagar para ir para longe de Deus. E para quê? Para quê? Se investe muito mais, às vezes, tempo em se consertar um problema do que buscar a Deus para que ele seja feito da forma certa. Então, não pague para ver. Sempre o preço vai ser mais alto. E por último, eu quero que você abra Gênesis 13, porque esse exemplo, ele foi assim, para mim, o que mais falou ao meu coração, desde quando o Senhor trouxe essa palavra está ardendo no meu coração já tem dias. Achei até que eu iria ministrá-la, não sabia que ia ministrar domingo, achava até que ia ministrar no Ele e Elas, para as mulheres, mas depois eu, orando, o Senhor trouxe que ela seria compartilhada, era hoje mesmo, porque com certeza Deus está falando ao seu coração. Deus está falando. Que você possa, mais do que ouvir, obedecer, que você possa discernir. E se de repente você entrou aqui, você não está tendo nenhuma decisão, eu, se fosse você, ficaria mais ligeira ainda. Porque talvez amanhã comecem a aparecer coisas aí que você vai falar, Deus falou antes. Gênesis 13, talvez seja uma das armadilhas que o inimigo mais tem usado hoje. Diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e em ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, grave isso, Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então, Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, nós somos irmãos. Aí está a
terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Preste muita atenção no versículo 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Enquanto eu meditava sobre isso, cuidado com os campos verdejantes. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Que quem sabe você vai ser boca de Deus para essa pessoa. Diz para ela assim: cuidado com os campos verdejantes. A palavra de Deus, não sou eu, que diz que quando ele olhou, aquilo lá parecia o jardim do Senhor. Muitas vezes, a gente, é como eu disse agora há pouco, tem gente que acha que tudo que é ruim vem do diabo. E não discerne que o diabo tem dessas estratégias também. De nos mostrar campos verdejantes. Mas havia algo aqui. Deus não estava lá. Deus não estava. Ló, ele se esqueceu de que ele enriqueceu. Se você voltar à história, ele foi abençoado porque ele vivia junto com Abrão. O texto deixa claro que era Deus quem abençoava. Era Deus. Talvez por um momento, Ló achou, sou rico também, tem muita coisa, né? Vamos enriquecer mais. Vamos buscar mais. E naquele momento ele não levou em conta uma advertência de que deixa claro na palavra de Deus, de que ele estava indo para um lugar próximo a Sodoma. E Sodoma era um lugar de homens perversos. Eu não vou me delongar, mas você pode acompanhar essa história no decorrer. O fim da família de Ló, por uma decisão de um homem que desejou não buscar a Deus em momento algum. Ele apenas olhou. Falou, se é bonito como o jardim do Senhor, não importa se é o jardim do Senhor, não é verdade? O importante é que é como. Se é como, já está bom. Sim, né? Será que eu corro risco de tomar uma decisão? Imagina, tem uns que, né? Imagina que uma decisão minha, eu posso perder tudo, mas eu não vou perder a presença de Deus. Eu posso perder tudo, mas de Deus eu não me desvio. Meu coração é dele. Será? Depende. Depende. O inimigo, ele sabe muito bem onde nos pegar. Foi assim com Eva, mostrou aquilo que era agradável aos olhos, ele sabe. O inimigo, ele sabe o que de repente atrai os teus olhos, o que fazem os teus olhos brilharem. E se você e eu não cuidarmos, não buscarmos em primeiro lugar a presença de Deus,
Se nós deixarmos com que as nossas vidas sejam guiadas apenas por aquilo que os nossos olhos veem, de repente você tem uma proposta diante de você, meu amado, que pode parecer como o jardim do Senhor. E é com muito temor que eu digo isso. Muito temor. Talvez diante de você hoje seja, Não é. Mas você ainda não dobrou o joelho, você não buscou a Deus. E isso aí pode te levar para muito longe. A sua família, ela pode se perder. O destino eterno dos seus podem se perder. Porque hoje você está olhando apenas para algo que é como o jardim do Senhor. Mas não é o jardim do Senhor. Não é. Se existe algo que todos nós devemos sempre buscar, é falar: Deus, não importa onde eu estiver, não importa o lugar, se o Senhor não estiver ali, não adianta. Pode ser como o jardim, mas se não for o jardim, vai trazer apenas destruição, falta de paz, angústia. Porque tem tanta gente hoje quebrada pela vida, sofrendo consequências, porque em algum momento olhou e disse: é como o jardim, isso é tudo que eu sonhei. Agora que eu, quem me viu passar na prova, que vai ver o que vai acontecer. Vai. Parecia assim que não tinha como dar errado. Não tinha. E eu vejo que se dá errado ainda, ouça isso. Se ainda dá errado, é porque Deus corrige o filho que ama. Mas sabe o que é mais triste? É que existem momentos onde nem o próprio Deus mais intervém. Ló se meteu ainda em confusão, Abraão foi lá, socorreu. Mas um homem que chegou, se embriagou, teve relacionamento com as próprias filhas. Que vergonha. Era comum para elas. O pai levou elas para um lugar onde o convívio ali, aquilo ali era normal. Talvez uma decisão sua está colocando tudo a perder. Tudo a perder. E nessa manhã, eu creio que o Espírito Santo, ele nos trouxe aqui para realmente ajustar as nossas vidas com aquilo que ele tem para nós. Há tempo. E se talvez você diga: não, você não sabe. Eu já, decidi, estou colhendo. Saiba que a graça de Deus, o amor dele, a misericórdia, se renovaram sobre essa manhã. E se você está aqui, ouça isso. Se você está aqui, e se você está hoje olhando e falando: eu decidi, e o que eu faço? Se arrepende, volta atrás. Deus vai restaurar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Não é por acaso que você está aqui, não. Não é. Às vezes a gente acha, que as coisas acontecem porque só a gente quer, que a gente decide. Quem sabe o que você tem orado e buscado a Deus, Ele está te trazendo a resposta aqui hoje. Aqui hoje. Ele está falando com você. E o desejo do meu coração é que mais do que ouvir, você possa discernir e obedecer. E antes de encerrar, eu quero mostrar para você algumas coisas que você não... E isso aqui, se fosse você, anotava, colocar na tua casa, no teu carro, fazia de tudo para que você nunca se esqueça. Como que nós podemos buscar tomar decisões sábias? A primeira delas, nunca tome decisões importantes apressadamente. Provérbios 4:26 diz: veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Cuidado com decisão precipitada. Você tem que decidir agora. Para com isso. Para de viver sobre essa influência desse marketing aí de urgência,
Se você não comprar agora, você vai ficar sem, última coisa. Daí o cartão está lá, ó, né? O cartão está clamando pelas misericórdias do Senhor também. Porque se endividou, era oportunidade. Se eu não comprasse agora, nunca mais ia comprar. Até nessas áreas tem gente que consegue se lascar. Se lascar. Mas talvez, né? Tem gente que toma decisão precipitada até para casar. Segunda maior decisão da vida de alguém é com quem ela vai passar o resto da vida. E tem gente que toma apressadamente. Aí depois, né? Aí depois que casou, né? Já contei aqui, as mulheres já sabem, contar para os homens. Diz que tinha uma moça que namorava um rapaz, e daí a mãe, né, sempre falava, filha, abre o olho, minha filha. Você não está vendo que esse rapaz, olha, esse rapaz não teme a Deus. Ah, mãe, mas ele é tão bom. Filha, ele não quer saber de compromisso com Jesus. Ah, mãe, mas depois que a gente casar, ele vai. Filha, o que você aprendeu é tão diferente desses princípios e valores. Ah, mãe, mas com o tempo eu vou mudar ele. Tem gente em pleno século XXI que acredita isso. Depois que casa, muda. Muda para pior, tá? Porque daí a campanha acabou, aí a época de campanha eleitoral acabou, daí, meu filho, daí agora é a real. Aí, né, ouve. Não ouve a Deus, vai ouvir a mãe? Não ouve. Aí o que vocês acham que a menina fez? Casou. O tempo veio. Aí começou, né? Aparecendo os defeitos. Mãe, ele não me trata bem, mãe. Ele é grosso comigo. E a mãe quieta. Mãe, ele não quer isso, ele não deixa eu ir para a igreja, ele não quer que, né, eu leve as crianças. E a mãe quieta. De repente, ela falando, a mãe, filha, fecha o olho. Fecha o olho. Agora vai orar. Aí é o que sobra. Não abriu o olho? Agora, eu digo para você, fecha e vai orar. Vai clamar a Deus. Vai colocar teu joelho no pó, a cara no pó, quem sabe vai haver esperança. Olha lá, segundo, peça sabedoria para Deus para tomar decisões corretas. Anote Tiago 1,5. Tiago 1,5 diz assim, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Então, precisa de sabedoria? Pede para Deus. Pede para Ele. Deus dá liberalmente para todos aqueles que pedem com fé. Então, peça sabedoria. Outro conselho, aconselhe-se com pessoas sábias. Provérbios 11:14 diz, sem diretriz a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Cuidado com esses sábias. Tem gente que quer apenas pessoas que falem aquilo que ela quer ouvir, porque ela já está decidida. Então, ela vai buscar conselho com quem ela sabe que vai falar o que ela quer. Tem coisa que eu já vi, aí, às vezes chega, né, alguém fala assim, fulano falou com você? É um líder, chega, contou para você tal situação? Não, daí conta. Aí eu falo, mas por que não contou? Você sabe, né? Porque sabe que já ia dar nos dedos. Já ia... Quer ouvir a verdade? Não. Quer ouvir aquilo, né? Que é mais agradável. Então, vai lá, vou conversar, vou pedir conselho para quem, de alguma forma, às vezes até vai ser beneficiado. Cuidado com quem você pede conselhos. Outro, não confie apenas nos seus sentimentos. Provérbios 14:12 diz, há caminhos que parecem certo ao homem, mas ao final conduzem à morte. Muito cuidado. Falamos sobre isso. Não seja guiado por sentimentos. Sentimentos passam. Decisões
podem permanecer e não ter volta. Outra coisa, busque sabedoria na palavra de Deus. É lá, meu amado. É aqui, ó. Se está em desacordo, se tem alguma coisa aqui que fala, lê Provérbios. Se diz que não vai. Não, eu falo, tem gente que tem uma autoestima tão elevada que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem caso ali de pessoa que só, né, quebrar a cara por quebrar princípio, mas ela, né, que é a irmã Sol, ela acha que o mundo gira em torno dela e que vai ser diferente. Não, imagina que eu vou quebrar princípio, mas no final vai tudo terminar bem. Cuidado. Confie no Senhor e que sempre Ele fará o melhor. Deus, Ele já viu o seu futuro. Amém? Ele está lá. Ele já viu. Confia nele. Às vezes a gente tem medo, né? Tem medo, será que Deus vai acertar mesmo? Será que Deus vai fazer certo? Será que Deus vai cumprir realmente? Confia. Ele já viu o teu futuro. Deus, Ele se move no passado, presente e futuro. Ele já viu o que você não vê. Você já passou por situação na sua vida onde você fez algo ou de repente você orou a Deus, você queria muito aquilo, tá? Você queria muito. E você orou e não aconteceu. Alguém já passou por isso? Aí, com o tempo depois, você teve o discernimento que foi a melhor coisa? Alguém já passou por isso? Agora até mais gente. Então, confie. Confie até nos nãos de Deus. Confia. Se a tua vida estiver totalmente nas mãos dele, confia que até os nãos, eles vão te levar para mais perto dele. Outra coisa, eu quero que você pergunte para você, sempre que você for tomar uma decisão, essa decisão que eu estou tomando, ela glorifica Deus? Sempre tem uns que falam, lógico, né? Imagina, tudo que eu faço glorifica Deus. Aí você vai para uma segunda pergunta. Essa decisão que eu estou fazendo agora, tomando agora, ela vai me levar para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? Eu gosto muito de um livrinho muito antigo. Se você não leu ainda, compre. Ele é bastante, você senta e vai ler. Acho que não demora nem uma hora para ler. Chama Sonho e Ilusão, do pastor Jorge Linhares. Tem coisa que é ilusão, meu amado. Tem coisa que você acha que é sonho e é ilusão. Decisão por coisa, olha, que não vai valer a pena para nada. É aquela pessoa, né, que às vezes, depois de tanto tempo, não, porque agora eu quero fazer faculdade. Aí quer, né, quando a mãe falou assim, você vai estudar, depois você casa, não fez nada, e agora tem que correr atrás do prejuízo. Só que a pessoa, lógico, tem que voltar, às vezes o trabalho pede, só que ela não mede algumas coisas. Que existem outras coisas que vão ser muito sacrificadas agora. Exemplo, às vezes, são filhos pequenos, que vão ter que ficar durante noites, 4, 5 anos, todas as noites sozinhos. E você, de repente, já trabalha a noite toda. Aí a pessoa, não, porque eu vou. Porque, né, eu preciso do meu trabalho, e ela terceiriza a vida dos filhos. Sonho ou ilusão? Muitas vezes é ilusão. Já falei em outra pregação. Gente que, né, quero comprar a casa no Rio. Depois compra a casa no Rio, joga os dardos para ver quando vem no culto. Porque se tiver sol, é o Rio. Aí não vem mais, não busca Deus. Como que você... Gente, eu acho incrível a capacidade de pessoas que têm, que elas se afastam das coisas que a levam para perto de Deus e elas têm convicção que é Deus que está mandando. Convicção. Não. Entre a opção... Não, entre eu ir para o culto, buscar Deus e ir, né, para o shopping. Não. Onde eu estou com a minha família, eu estou adorando a Deus. Tá.
perde a oportunidade de ouvir a Deus. Aquele momento talvez é uma palavra, meu amado, Deus vai liberar para você mudar o curso da tua história, e você faz opções, sempre Deus, né? Mas eu amo a Deus. Mas Deus é tudo para mim. Será? Cuidado. E a última, nunca se esqueça do seu pior inimigo. Preste atenção, não vou jogar você aqui na fala dos... Talvez venha até nome aí na sua cabeça. Não. Nosso pior inimigo está lá em Jeremias. Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Eu acredito que tem muita gente que também tomou decisões baseadas na falsa paz do coração. Coração borbulhante de sentimentos, e você se deixou guiar. Sendo que não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Já me ouviram dizer também, cuidado com essas frases, né? Que os mais velhos ali nas para-choques de caminhão, mas agora a gente vê nos Instagrams e Facebook. Que daí a pessoa compartilha, né? E ela vive debaixo daquilo, e uma das mais terríveis é, se te faz feliz, vai atrás. Se teu coração manda, obedece. Posso te garantir. Sem sombra de dúvida. Tem gente quebrada hoje. Quebrada na vida. Porque seguiu o próprio coração. Os sentimentos trouxeram felicidade momentânea. Trouxeram. A gente não pode negar que às vezes o sentimento trouxe alegria, paz, tantas falsidades, tantas coisas, mas no final, nós vemos lá o que está em Provérbios 14:2. No final, são caminhos que conduzem à morte. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele quer nessa manhã alinhar os nossos destinos. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se de repente, né, Deus está aí, o Espírito Santo falando ao seu coração. Mas eu quero que nessa manhã, todos nós, possamos dizer para Ele, fala, Deus, não me deixe ser enganado. Não me deixe andar na força do meu braço. Não me deixe achar, gente, preste atenção nisso. Cuidado. Cuidado para você não achar que você está tão na presença de Deus que você não precisa mais orar para buscar direção. Cuidado. Cuidado para a tua visão não ficar às vezes embaçada e você está olhando achando que é o jardim, mas é só parecidinho. É só parecido. Eu creio que o Espírito Santo, Ele vai trazer às nossas mentes e os nossos corações nessa manhã um alinhamento. E se talvez você entrou aqui, você olha e fala, será que há esperança ainda? Eu creio que sim. Eu creio que nessa manhã o Espírito Santo ele vai mover nos nossos corações. Fique de pé, nós vamos orar. E eu quero, a princípio, fazer dois apelos aqui. Se você puder, feche seus olhos. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu acredito que de todas as decisões das nossas vidas, quem já está conosco aqui há mais tempo,
muitas vezes me ouve falar isso durante as orações, quando eu estou ministrando louvor, no início. Eu sempre digo assim, que nessa manhã, destinos eternos sejam mudados aqui. Quem já ouviu isso? Destinos eternos. Isso fala de salvação. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você precisa tomar essa decisão. É engraçado, né? Que a gente é tão precipitado para tomar tantas decisões. E se tem uma decisão que sempre o povo adia, é a decisão de se entregar para Jesus. Não é o meu tempo, Deus não falou comigo ainda. Tem que esperar mais um pouco. Não, né? Peraí, não posso fazer nada precipitado. A vida está ladeira abaixo de tanta precipitação. Mas para se entregar a Deus, para se render a Ele e dizer, Senhor, eu creio que a partir do momento que eu confessar o Senhor como meu único e suficiente Salvador, que não há vida fora do Senhor. Só Jesus é o caminho. E quando você entrega a sua vida a Jesus, automaticamente o teu espírito, ele vai se religar a Deus e uma nova vida se inicia. Um novo tempo, onde você começa a colocar Ele à frente de todas as coisas. E ali, amada, é por isso que destinos eternos mudam. A tua decisão de se entregar a Jesus pode fazer uma nova geração ser bendita. Não importa o que foi. De repente, o teu passado foi, perdão da palavra, uma desgraça. Não tem nada de bom. Se olhar a história das famílias, daqueles que estavam antes de você, é só história triste. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele nos dá a oportunidade de ter um novo destino nele. Gerações serão benditas, os nossos filhos serão benditos, os filhos dos nossos filhos, por causa de uma decisão. E quem sabe hoje seja a última oportunidade que Deus te dá para isso. Semana passada, eu estava num lugar e Deus falava muito comigo, sabe? Estava ali e há muito tempo eu já tento investir naquela moça. E eu cheguei ali, eu vi que Deus plantou mais pessoas ali perto dela, tentando também. E por um momento eu pensava assim, Deus, até quando ela vai endurecer o coração? O Senhor tem atraído com cordas de amor. O Senhor tem insistido, mas até quando? Até quando? De repente Deus também está te atraindo, faz tempo. No fundo, você sabe onde você já deveria estar, mas está adiando. E meu amado, ninguém é eterno. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer quando sair daqui, ó. A gente não sabe. A gente não sabe se a gente vai ter uma segunda chance, um novo culto. Mais uma vez, quando Jesus, através do Santo Espírito, vem e fala aos nossos corações, busque o Senhor enquanto se pode achar. E eu quero que por um instante você feche os seus olhos, toda a igreja. E eu quero convidar a um ato de fé. Se de repente hoje aqui você quer tomar essa decisão, se o destino eterno, o teu destino eterno
comece hoje a ser alterado pela graça e pela misericórdia do Senhor, para que em nome de Jesus um novo tempo se inicie aqui. Eu quero convidar você, saia do teu local, venha até aqui à frente. Se você puder, ajoelhe-se aqui, clame pela misericórdia, como se você não tivesse outro dia depois desse. Mas não perca a oportunidade. Saia rapidamente. Venha, venha, venha. Venha, se esqueça. Meu amado, ninguém, né? A igreja fica com os olhos fechados, você não está devendo nada para ninguém. E se tiver também, depois você possa se acertar com a pessoa, mas vem aqui na frente, o mais próximo que você puder, e fala: Deus, hoje aqui o meu destino eterno vai ser mudado. Hoje aqui o meu destino eterno da minha família, dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos. De repente você precisa pedir perdão para Ele, porque aí na tua mente tem tantas decisões que você tomou errado, tantas oportunidades que você perdeu. Mas Ele está aqui. Ele está aqui nessa manhã. Ele vai fazer tudo novo. Ele está vendo teu coração. Ele está vendo o seu quebrantamento. A palavra de Deus diz que Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele não resiste. Oh, Espírito Santo de Deus, vem, 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 vem. Vem neste lugar, vem, vem. Vem, Senhor, fazendo aquilo que ninguém pode fazer. Talvez aqui, ó Deus, estejam homens e mulheres que precisam de uma intervenção de vida. É só o Senhor. Faz, para louvor da tua glória, faz, para que o teu nome receba toda a honra e toda a glória para todo sempre. Se você puder, levante suas mãos, comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar. E eu quero convidar você que em algum momento dessa mensagem Deus falou com você e você precisa de uma intervenção dele, que talvez você se deixou guiar por seus sentimentos. De repente você tomou atitudes precipitadas, assim como nós falamos, assim como Caim. Quem sabe você foi como Eva, que se deixou ser movida pela aparência agradável, ou precipitada como Sara, achando que Deus estava demorando demais e fez só coisas erradas. E hoje você precisa que Deus toque a sua vida, que Deus alinhe o seu destino e te dê uma nova oportunidade. Quem sabe você pagou para ver. Você pagou para ver e você está vendo. Se fosse você, não saía, não ficaria no seu lugar, não. Sai e vem aqui à frente. Ou quem sabe, meu amado, você está aqui nessa manhã e você está sendo tentado a olhar os pastos verdejantes que são como o jardim do Senhor, mas não são. Você está prestes a tomar uma decisão que nessa manhã o Espírito Santo diz claramente a você: eu não estou nesse jardim. Saia do teu lugar. Deus vai te dar livramento nessa manhã. Deus vai mudar a tua história. Ele vai abrir os teus olhos. Ele vai abrir os teus olhos de uma forma que você vai ver. Você vai ver e você vai ver que a presença de Deus não está indo à sua frente. A presença dele não está indo à sua frente. Que em nome de Jesus, ele possa mover poderosamente. O diabo, meu amado,
O diabo, quando Jesus estava ali no deserto, se preparando para cumprir o ministério dele, ele veio e ele tentou a Jesus. Ele tentou a Jesus. E ele tentou Jesus com comida, poder e fama. Ele queria que Jesus tivesse pão sem trabalho, um reino sem esforço e sucesso sem realização. Nós temos vivido um tempo onde muita gente tem buscado isso. Só que quando nós vemos essas coisas tentando os nossos olhos, parecendo como jardim do Senhor, hoje fica claro que tudo que é fácil não vem do Senhor. Quando você tiver propostas de coisas fáceis, pão sem trabalho, sem esforço, fama, poder, cuidado, cuidado. É hora de guardar o coração em Deus e dizer: Espírito Santo, não me deixe ser enganado, não me deixe. Levante suas mãos aos céus. Nós vamos cantar essa canção e vamos pedir para Ele, para que Ele venha novamente e mova. Você possa dizer: Deus, eu não quero ter nada desse mundo se o Senhor não estiver na minha vida. Amém, povo? Quero convidar o pastor Amaro para estar aqui orando por nós, nos liberando a bênção. Amém. O Senhor falou com você? Graças a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração nessa manhã, assim como falou ao meu. E eu digo uma coisa, Ele vai continuar falando, viu? Então, dê ouvidos ao Senhor. Dê ouvidos ao Senhor aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está ministrando na sua vida, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por essa palavra que veio de encontro, eu sei, ó Deus, com cada um de nós. Ó Deus, tantas coisas, Senhor, tentam nos afastar do Senhor. Tantas coisas, ó Deus, tentam nos tirar do foco, que é o Senhor. Mas, Deus, eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor continue falando com o Teu povo, continue abençoando, ministrando a vida de cada um, que todas as escamas, ó Deus, que tudo aquilo que atrapalha, que tudo aquilo, ó Deus, que nos tira do foco que é o Senhor, ó Deus, que caia por terra, que os Teus filhos possam ouvir a Tua voz, porque assim como diz na Tua palavra, a ovelha lá ouve e reconhece a voz do seu bom pastor, que cada um dos Teus filhos aqui possa ouvir e reconhecer e fazer aquilo que agrada o seu coração, ó Pai. Abençoa, Senhor, os Teus filhos nessa manhã. Ó Deus, dê uma semana abençoada a cada um deles. Ó Deus, eu quero declarar a paz do Senhor. Ó Deus, que cada lar aqui, ó Deus, seja morada do Teu Espírito Santo, seja sede do Teu avivamento, e que a graça do Senhor, ó Deus, seja derramada sobre cada um dos Teus filhos, no poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Você recebe e diz amém. Coloque a mão na posição de quem vai receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e a restauração do doce e maravilhoso Espírito Santo seja com cada um de vocês, no poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos em paz. Abençoe a vida do seu irmão, a semana dele, em nome de Jesus.